Meus cumprimentos. Estamos aqui para dar seguimento ao vídeo anterior. Quem assistiu o vídeo anterior vai ter mais facilidade para entender essa questão de suma importância para a cidadania e para os operadores do direito, que é o Instituto do Segredo de Justiça, e em face do Standard de Dworkin, ou da definição de princípio para Ronald Dworkin. Quem não assistiu, eu sugiro que pare por enquanto, assista com certo cuidado lá, com uma certa atenção, depois volte e assiste esse vídeo aqui. Nós sabemos, isso é conhecimento geral, principalmente entre os operadores de direito, que os atos processuais eles são públicos, a publicidade é a regra geral, e eles compatibilizam muito bem com o direito à informação e a liberdade de expressão. Todavia, existem circunstâncias que impõem aos atos processuais o segredo de justiça, né? E não vamos confundir segredo de justiça com sigilo. O sigilo é um imperativo que se estabelece entre, por exemplo, advogado e cliente. Naquilo que o cliente revela para o advogado, ele não pode ser revelado em hipótese alguma. O camarada contou para o seu advogado, para o seu procurador, para o seu defensor, e aquilo tem que ficar entre eles, assim como entre médico e paciente também. Esses diálogos, então, são protegidos por lei, esse sigilo, né, que se impõe, e ele não pode revelar, não lhe é permitido revelar, salvo raríssimas exceções. Já o segredo de justiça, ele se estabelece quanto ao processo, a alguns atos processuais, são alguns atos específicos dentro do processo que visam assegurar a proteção de determinados valores das partes. São valores que a sociedade elegeu que merecem a máxima proteção e, portanto, o segredo de justiça é um instituto cuja natureza é de ordem pública. Esses valores, considerando a posição de Dworkin, são princípios, são verdadeiros estándares, né? E devem ser garantidos de forma absoluta, não cabendo qualquer tipo de ponderação ou flexibilização. O artigo 189 do Código de Processo Civil estabelece em quais devem ser os processos que devem seguir em segredo de justiça. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: 1. Em que o exija o interesse público ou social. 2. Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda de crianças e adolescentes. Em que constem, terceiro, dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. 4. Que versem sobre arbitragem, inclusive sobre o cumprimento da carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. O artigo 20 do Código de Processo Penal também faz referência ao segredo de justiça. Humberto Teodoro Júnior fala, aqui o livro do Humberto Teodoro Júnior, curso de Direito Processual Civil, primeiro volume, página 481, essa aqui é a 57ª edição, tá? Tá aqui, de acordo com o novo CPC atualizado, e diz Humberto Teodoro Júnior, ele reproduz aqui o mesmo artigo 189, eu não vou ler de novo, e diz: há, porém, casos em que, por interesse de ordem pública e pelo respeito que merecem as questões de foro íntimo, o Código reduz a publicidade dos atos processuais apenas às próprias partes. Verifica-se, então, o procedimento chamado em segredo de justiça, no qual apenas as partes
respectivos procuradores têm pleno acesso aos atos e termos do processo. E ele finaliza ainda nesse tópico, é o tópico 334, que fala da publicidade dos atos, no seu último parágrafo, o último parágrafo do tópico, esse tópico 334, ainda na página 481, que diz o seguinte: em todos esses processos, as audiências realizam-se sem acesso público, está previsto no artigo 368, com a presença apenas do juiz e seus auxiliares, bem como das partes e seus advogados, e ainda do representante do Ministério Público, quando funcionar como custos legis. Então vejam bem, todos esses atos correm em segredo de justiça e eles não podem ser objeto de uma exposição ou de uma violação. Isso não é uma escolha do juiz. Em 2013, em uma entrevista, o então presidente da AMB, o magistrado desembargador Henrique Nelson Calandra, uma entrevista que ele deu, ele disse o seguinte: o segredo de justiça visa proteger as pessoas envolvidas e, mais do que isso, tutelar valores que a sociedade diz que não devem ser vulnerados. Ora, esses valores são aqueles que o Dworkin chama de princípios e confere a eles o status de norma absoluta, de standard, de padrão. Eles não são ponderáveis, eles não são passíveis de flexibilização ou ponderação. Assim, o segredo de justiça é uma norma garantidora de tais valores e, portanto, não pode ser mitigada. Trata, pois, de uma questão de ordem pública. Vamos pensar um pouco. Se ele é uma questão, se esses valores merecem proteção absoluta, a garantia a esses valores também tem uma vigência absoluta. Porque se ela for mitigada, os próprios valores serão mitigados. Acho que é um raciocínio muito tranquilo isso. Então, assim, quando a experiência, a nossa triste experiência na afronta do segredo de justiça, ela tem sido muito triste. A afronta dessa garantia serão consequências gravosas, com casos de linchamento público, o que ocorreu na escola de base, todos lembram. Em 2006, em Minas Gerais, um menor de 13 anos que foi acusado de estuprar uma outra menor, mais ou menos da mesma idade. Ela engravidou e foi recolhido, e isso vazou. Ele sofreu abuso sexual por parte de outros menores dentro da instituição, e depois descobriu-se que havia sido consensual a relação entre eles. Muitos haverão de dizer: mas a menor não era vulnerável, consentimento não é dispensável. Mas os dois eram vulneráveis. E então, nesse caso, quem vulnerou quem, não é? E a função do juiz da infância, da justiça da infância, é proteger, em tese, tanto um quanto o outro menor infrator. E o que aconteceu nesse caso? Deixou-se vazar e ele sofreu todo tipo de abuso, e violência real ele não tinha praticado, e ele não tinha porque essa vulnerabilidade da infância, ou da adolescente, do pré-adolescente, ela se conduz porque ela está sendo utilizada por alguém que tinha o discernimento para tanto e abusou. Mas ali, ambos os vulneráveis, a situação tinha que ser tratada de uma forma diferente. Isso ocorreu em 2006 aqui em Minas Gerais. E em razão da comoção pública que acometeu essa população, inclusive a população que estava recolhida quando o fato chegou a público e extrapolou os limites do processo que deveria estar em segredo de justiça, ocorreu o que ocorreu. Então, ao juiz não é dado levantar o segredo de justiça só porque alguém acha que deve levantar ou porque não deve levantar. É muito sério isso,
é uma situação, são valores imponderáveis, e eu chamo muito atenção para isso, para que se tome todo o cuidado quando se tratar dessas questões. É preciso muito cuidado, muito respeito, porque as coisas podem podem ter consequências muito mais sérias. Sabe-se lá o que ocorreu com a vida, o que vem ocorrendo com a vida dessas pessoas que sofreu esse linchamento público, passados anos e anos, e essa dor, essa exposição, né? O que pode ocorrer com elas. Então é dever do juiz, é dever dos órgãos judiciais, é dever dos advogados, é dever das partes, é dever dos serventuários, é dever do representante, do membro do Ministério Público, né? É garantir esses valores que são imponderáveis através do segredo de justiça, que, repito, é excepcional no processo, mas que, quando é decretado, justamente por ser excepcional, é absoluto. Atenção e cuidado com essa questão. Muito obrigado.